Olá moçada, professor Russo Ferraz, mais uma vez com vocês, dando continuidade ao nosso curso da Lei 8.112 de A a Z, só para você. Até rimou, né? Então, hoje vamos abordar a aula 27, vamos tratar do artigo 53 ao artigo 57. Vamos um pouquinho mais devagar, até para você começar a pegar essa parte que trata da ajuda de custo aqui. Essa é uma parte que eles gostam de cobrar. Então, se você for lembrar das nossas as duas últimas aulas, tratamos para você, então, nas duas últimas aulas, trazendo para você as situações que irão recompor o patrimônio, que é a indenização, e a gratificação e os adicionais que não recompõem o patrimônio. E aí você tem aí colocada na aula 26, que a gente abordou para você, trouxe algumas informações a respeito da matéria no sentido específico, dizendo a você, inclusive, quais são as situações indenizatórias que a lei observa, né, que são 4. E vamos abordar agora no artigo 27, que vai do artigo 27 não, aula 27, até eu estou empolgado, ó, aula 27, que vai do artigo 53 ao artigo 57, que vai falar da ajuda de custo. E diz assim pra gente, o artigo 53, já de cara a gente vai trazer, e diz assim: a ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço, grife isso daí, passa a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio. Então tem que ter mudança de domicílio, tá? Tem que, primeira observação, porque você pode ter mudança de sede dentro do município e não ocorrer a mudança do domicílio. Professor, e se eu tiver uma mudança de sede que tenha que ocorrer a mudança de domicílio? Olha, a lei fala que mudança de domicílio, com mudança de domicílio, tem o direito a essa ajuda de custo. Continuando, em caráter permanente. Então não pode ser uma situação transitória. Vedado o duplo pagamento de indenização a qualquer tempo, no caso de o cônjuge ou companheiro que detenha também a condição de servidor vier a ter exercício na mesma sede. Então, se você é casado ou se você tem um companheiro, comprovadamente, a lei entende assim, e houver essa situação de mudança de domicílio, só um recebe, hein, gente? Só um recebe. E outra coisa, ajuda de custo é diferente de auxílio moradia. Cuidado com provas que tendem a tratar o assunto da mesma forma. A ajuda de custo tem aquela situação imediata, aquela situação no primeiro instante, enquanto que o auxílio moradia ele é pago mês a mês. Grave isso para a prova, né? Grave isso para a prova, ele é pago mês a mês. Aí diz assim, parágrafo primeiro: correm por conta da administração as despesas de transporte do servidor e de sua família, compreendendo passagem, bagagem e bens pessoais. Cuidado, gente. Se a administração lhe paga isso, vamos supor que a administração faz um cálculo e estabelece a você valores e diz assim, olha, para essa situação se consolidar, eu, administração pública, estou lhe pagando R$3.000. Fizemos o cálculo aqui, é tanto de passagem, é tanto da bagagem, é tanto de bens pessoais, está colocado aqui R$3.000. Será, gente, que você tem que comprovar esses gastos? Primeiro momento, tem. Será que você tem que devolver se tiver alguma sobra? Tem, porque senão você vai responder por improbidade administrativa. E você lembra, né, dessa matéria, se não viu essa matéria ainda, a improbidade administrativa acaba gerando um processo por improbidade administrativa. E muitas vezes vai incidir a Lei 8.429/92, que trata da improbidade administrativa. Parágrafo 2º diz assim: a família do servidor que falecer na nova sede são assegurados ajuda de custo e transporte para a localidade de origem dentro do prazo de 1 ano contado do óbito. Então, se houver um falecimento, esse deslocamento para o local, ele vai ocorrer nesse período em que você pode se manifestar perante essa situação no caso concreto, né? Também nada de interessante aqui. Uma pequena observação: não será concedida ajuda de custo nas seguintes hipóteses de remoção prevista no inciso 2
e no inciso 3 do parágrafo único do artigo 36, que trata de ofício da administração e a pedido a critério da administração, lá elencado no artigo 36, e que a gente já tratou dessa matéria. Aconselho se dar uma olhadinha na aula que trata do artigo 36 para solidificar bem esse entendimento. O artigo 54, gente, ele fala assim: a ajuda de custo é calculada sobre a remuneração do servidor, sim, conforme se dispuser em regulamento, não podendo exceder a importância correspondente a 3 meses. Então, ele se calcula aí essa ajuda de custo incidindo sobre a remuneração do servidor, o que não pode exceder a importância que corresponde a 3 meses. Então, se ele recebe 2 mil por mês, não pode receber mais que 6 mil de ajuda de custo. Esse é um cálculo. Só que aqui é o seguinte, gente, você tem que entender o seguinte: imagina que esse servidor, nesses 6 mil, ele consegue fazer todo esse procedimento, mas pode ser que ele tenha um ganho menor, e aí esse cálculo, mesmo com 3 meses, não é suficiente. Então, por isso que você acaba deixando a matéria para o regulamento tratar desse ponto específico, que é o decreto 4, vocês devem estar se perguntando: professor, que regulamento é esse? É o decreto 4004 de 2001, que vai regulamentar a ajuda de custo em relação à lei 8.112. Então você não deve estudar esse decreto, salvo se estiver elencado no edital. Se não tiver, é um conhecimento a mais que não há necessidade em regra para concurso, né? Tem que tomar muito cuidado com esse tipo de matéria. O artigo 55, ele fala assim: não será concedida ajuda de custo ao servidor que se afastar do cargo ou reassumi-lo em virtude de mandato eletivo. Então o cara vai ter um mandato eletivo, ele vai poder se afastar do cargo ou reassumir o cargo nessa situação, mas aí eu não vou bancar toda essa situação da ajuda de custo, né? Porque na verdade ele não está propriamente ligado diretamente a essa situação que ocorreu na prestação do serviço público, né? Já estará prestando serviço público de cunho administrativo político, que a gente fala, e aí por mandato eletivo o ganho dele já subentende que terá algumas situações que irão ser benesses para ele. Artigo 56. Será concedida ajuda de custo àquele que, não sendo servidor da União, grife isso, for nomeado para cargo em comissão com mudança de domicílio. Olha que interessante, gente. Olha que interessante. Então, se eu passei num concurso público e vou ser nomeado para um cargo de provimento efetivo, e vou tomar posse, vou entrar em exercício lá em outra cidade, o que poderia me ocasionar uma mudança de domicílio, não será administração pública, a administração pública não vai conceder ajuda de custo. Tá lá. Perfeito? Agora, se o indivíduo ele foi nomeado para um cargo em comissão, mas ele não tem nenhum vínculo com a administração pública, a ele e essa nomeação para esse cargo em comissão gera a mudança de domicílio, aí ele vai fazer por direito receber essa ajuda de custo. Percebeu a lógica? Então é o seguinte: eu passei no concurso público, fui nomeado, tomei posse, entrei em exercício, um cargo de provimento efetivo, mas eu tenho que mudar de cidade para começar a trabalhar. A minha pessoa não vai receber ajuda de custo. Agora, eu fui nomeado para um cargo em comissão e eu não tenho nenhum tipo de ligação com a administração pública, então eu não sou servidor da União, entenda, administração pública federal. Eu não, nesse caso, eu terei por direito a ajuda de custo. Então, nesse caso, eu terei ajuda de custo, naquele caso do provimento efetivo, não terei ajuda de custo. Observe que não ocorre para aquele cara, para o indivíduo que é nomeado para cargo de provimento efetivo, ajuda de custo. Para o indivíduo que é nomeado para o cargo em comissão, desde que ele não tenha nenhum vínculo como servidor da União, ele fará jus, tendo mudança de domicílio, fará jus à ajuda de custo. Então, cuidado com isso. O parágrafo único fala para você assim: no afastamento previsto no inciso 1 do artigo 93, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, no caso, que trata a matéria, a ajuda de custo será paga pelo órgão cessionário quando cabível. Então,
o que eu acabei de explicar para você, né? O indivíduo, se ele for cedido por um cargo em comissão ou por uma função de confiança, a quem está cedendo-o irá pagar essa ajuda de custo. Se o indivíduo está assumindo um cargo público efetivo, porque passou no concurso público, não fará jus à ajuda de custo. E se o indivíduo não é servidor da União e está sendo nomeado para um cargo em comissão, fará jus, terá por direito a ajuda de custo. E o artigo 57 vai falar para nós o seguinte: o servidor ficará obrigado a restituir a ajuda de custo quando injustificativamente não se apresentar na nova sede no prazo de 30 dias. É o que a gente chama de, você anota aí do ladinho, isso já foi perguntado em prova, período máximo de trânsito. Então o indivíduo recebe a ajuda de custo, ele tem um prazo máximo de quantos dias? 30 dias para se apresentar na nova sede. Ele não se apresentou em 30 dias, ele é obrigado a devolver essa ajuda de custo. É lógico aqui, sempre ressaltando, tirando a situação de um caso fortuito ou força maior. Lembrando que caso fortuito e força maior excluem nisto. Então o período de trânsito dele é um período de 30 dias no máximo. Já foi perguntado em prova, colocando esse artigo em pauta na prova e perguntando qual era o nome desse prazo de 30 dias que é dado pela lei. Chama-se período máximo de trânsito. O professor, ele é obrigado a devolver? É. E se ele não devolver, responde por improbidade administrativa. Então, grave isso. Vai incidir, inclusive, o artigo 9º, inciso 1, artigo 9º da Lei 8.429/92, que fala enriquecimento ilícito da lei. Vamos ver como que isso apareceu em prova? Uma questão adaptada para você diz assim: a ajuda de custo não se confunde com auxílio moradia. Isso é verdade. Lembrando que o auxílio moradia é mês a mês. Aquela, ou seja, a ajuda de custo, é devida ao servidor ocupante de cargo público, quando de nomeação com mudança de domicílio. O auxílio moradia é pago mês a mês. Então, peraí, vamos dividir em 3 momentos. Primeiro momento ele fala, ajuda de custo não se confunde com auxílio moradia. Correto. Está correto. Segundo momento diz a questão, aquela é devida ao servidor ocupante de cargo público. Errado. Ela só é devida ao ocupante de cargo público que ocorra mudança de domicílio. Não é devida àquele que está entrando em exercício num cargo público efetivo. É devida àquele que não é servidor da União. No caso, vai ser devida essa ajuda de custo. Então, está errado colocar assim, aquela é devida ao servidor ocupante de cargo público. Deixou errada a questão. Quando de nomeação com mudança de domicílio, tem que tomar um cuidado com isso, né? Porque você fala cargo público e você abre o leque daí. Aí no segundo momento diz assim, o auxílio moradia é pago mês a mês. Essa terceira parte da questão está correta. Então, primeira parte correta, segunda parte errada, faltou ali, né? Terceira palavrinha ali, ficar mais específico o que quer dizer esse servidor ocupante de cargo público. Não é qualquer servidor ocupante de cargo público, tem que tomar cuidado com isso, porque se ele é servidor ocupante de cargo público efetivo, ele não faz por direito, ele vai fazer por direito essa ajuda de custo. Se ele é servidor de cargo público efetivo, ele está assumindo aquela situação naquele momento, acabou de passar em concurso público, aí ele não tem direito a essa ajuda de custo. Se ele é de cargo público em comissão, que não tem nenhuma ligação como servidor da União em nenhum sentido, vem de fora em todos os sentidos que a gente fala, terá direito à ajuda de custo. E se ele ocupa um cargo público em comissão ou função de confiança e é cedido para outro órgão, terá mudança de domicílio, esse outro órgão será o responsável pelo pagamento da ajuda de custo. Então você veja que ficou omisso ali, é o estilo da questão da CESP, inclusive, né? Começa certo, no meio está errado, depois termina certo. Auxílio moradia é pago mês a mês. Lembrando, ressaltando, não confunda então auxílio moradia com ajuda de custo. A questão está então errada. Ficou bem claro aqui, gente? Então muito cuidado com isso para a prova. Sou Russo Ferraz. Um bom dia, boa noite, boa tarde a vocês. Ficando por aqui
Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.